A manhã em São Paulo trazia consigo o movimento frenético do trânsito e o barulho incessante das ruas. Pedro descia do ônibus lotado, ajeitando a mochila surrada nas costas, já suado antes mesmo de pisar no escritório. A empresa, uma das maiores do ramo de consultoria financeira, parecia imponente demais para alguém como ele. Ainda assim, era ali que ele sentia que começaria sua jornada para uma vida melhor. Vestia uma camisa simples, mas bem passada, tentando esconder a ansiedade que carregava por trás do sorriso educado. Quando entrou na recepção, foi recebido pela indiferença dos funcionários apressados, mas Pedro permaneceu confiante. Aquela era sua primeira semana, e tudo o que ele desejava era fazer um bom trabalho e conquistar sua vaga definitiva. Seu entusiasmo, porém, começou a esbarrar em uma barreira inesperada: o chefe do setor, Gustavo. Arrogante e impiedoso, Gustavo fazia questão de lembrar a todos que o poder estava em suas mãos. E Pedro, com seu jeito simples e educado, se tornava alvo fácil para as piadas cruéis do chefe, que não perdia a oportunidade de expor suas falhas na frente dos outros. Se quer se destacar, precisa aprender a correr, dizia Gustavo, num tom sarcástico, enquanto largava uma pilha de papéis na mesa de Pedro. Aqui não tem espaço para lerdos. O peso das palavras do chefe atingia Pedro em cheio, mas ele se recusava a demonstrar fraqueza. Respirava fundo e mergulhava em suas tarefas, mesmo que as humilhações parecessem crescer a cada dia. Enquanto o tempo passava, ele sentia a solidão e a pressão pesando cada vez mais, mas também começava a descobrir que sua força poderia ir além do que imaginava. O relógio marcava 22 horas, e o prédio da empresa já estava quase vazio, mas Pedro permanecia diante da tela do computador, os olhos cansados e a mente tentando decifrar relatórios complexos que Gustavo havia lhe passado de última hora. Ele sabia que não receberia reconhecimento algum pelo esforço, mas desistir não era uma opção. Cada tarefa entregue era uma chance de provar que, apesar das humilhações, ele era capaz de ir além das expectativas. Mesmo com o estômago roncando e os ombros tensos, ele permaneceu firme, ignorando a mensagem da mãe no celular que perguntava se ele voltaria para jantar. O isolamento na empresa começava a pesar. Os colegas, embora não fossem hostis, evitavam se aproximar muito dele por medo de atrair a antipatia de Gustavo. Pedro observava como o chefe tratava os outros, mas era claro que guardava um desprezo especial por ele. Talvez fosse a simplicidade no jeito de Pedro, a humildade que contrastava com o orgulho inflado do chefe, que fazia Gustavo atacá-lo em cada reunião. A gota d'água veio naquela tarde, em frente a todo o setor. Gustavo rasgou um relatório que Pedro havia finalizado com dedicação, alegando que eu não era bom o suficiente nem para rascunho. A humilhação pública foi amarga, e pela primeira vez Pedro sentiu seu entusiasmo vacilar. Ele se retirou para a copa com as mãos trêmulas, onde encontrou uma colega do setor, Júlia, preparando um café. "Você não precisa aguentar isso, sabia?", disse ela, estendendo uma caneca para ele. Pedro apenas sorriu de forma resignada, mas algo nas palavras dela ficou ecoando em sua mente. Talvez Júlia estivesse certa. Talvez ele precisasse encontrar uma nova maneira de lidar com aquela situação, uma forma de resistir e, quem sabe, transformar aquela realidade sufocante. A tensão entre Pedro e Gustavo atingia novos picos a cada dia. Gustavo parecia se deleitar em testar os limites de Pedro, como se a paciência do estagiário fosse um desafio pessoal. "Você é o tipo que nunca vai chegar a lugar nenhum se continuar com essa postura submissa", ele alfinetava, enquanto passava tarefas impossíveis de serem finalizadas em prazos absurdos. Pedro, no entanto, mantinha a cabeça baixa, lutando para não deixar a frustração transparecer. O silêncio dele era sua arma silenciosa, mas a pressão começava a cobrar seu preço. No meio dessa tormenta, uma pequena chama de amizade surgia na figura de Júlia, que se tornava sua única fonte de apoio. Durante os poucos intervalos que conseguiam compartilhar, ela o incentivava a não desistir. "Sei que é difícil, mas você tem algo que ele nunca vai ter, humildade e empatia", dizia ela, oferecendo palavras de conforto.
Pedro começava a se dar conta de que a arrogância de Gustavo não era uma prova de força, mas uma armadura que escondia algo muito mais frágil. O desafio era encontrar um jeito de enfrentar a situação sem se corromper, sem se tornar como ele. Mas a tensão chegou ao ápice quando Pedro cometeu um pequeno erro em um relatório importante. Gustavo, vendo a oportunidade perfeita, chamou uma reunião com todos do setor apenas para humilhá-lo publicamente. A cada palavra, Pedro sentia sua dignidade escoar, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começava a mudar. Uma mistura de cansaço e indignação brotava, trazendo uma nova perspectiva. Dele não poderia mais ser uma vítima passiva. Era hora de agir, mas o que ele faria ainda era um mistério até para ele mesmo. A noite caiu novamente sobre São Paulo, e Pedro se encontrava em casa, encarando o teto enquanto revivia cada palavra de Gustavo durante a reunião. O peso da humilhação parecia insuportável, e, por um breve momento, ele se perguntou se deveria desistir do estágio. Contudo, uma voz interna sussurrava que não seria justo abandonar seus sonhos por causa de um homem como Gustavo. Largar tudo agora seria o mesmo que permitir que o chefe arrogante vencesse. Pedro sabia que precisava encontrar uma maneira de resistir, mas sem perder quem ele realmente era. No dia seguinte, ao entrar no escritório, Pedro percebeu que algo havia mudado dentro dele. Em vez de abaixar a cabeça como sempre fazia, ele olhou Gustavo nos olhos quando recebeu mais uma tarefa impossível. "Vou entregar no prazo, mas preciso de informações claras sobre o que você quer", respondeu, com a voz firme. Foi a primeira vez que Gustavo pareceu levemente desconcertado, sem saber como lidar com a postura inesperada de Pedro. Ainda que não fosse uma revolução, aquele pequeno ato de coragem era um passo importante para retomar o controle da própria vida. Enquanto isso, a amizade com Júlia crescia, e ela se tornava uma conselheira valiosa, sempre sugerindo maneiras de Pedro lidar com o ambiente tóxico da empresa. "Você não precisa ser igual a ele, mas precisa mostrar que não é fraco", disse ela, tomando um gole de café. Pedro sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas algo nele começava a florescer, uma determinação silenciosa, uma vontade inabalável de vencer, sem precisar se corromper. O primeiro embate havia acontecido, e Gustavo começava a perceber que Pedro não era tão facilmente controlável quanto ele imaginava. Com a mudança na atitude de Pedro, o clima no escritório se transformou. Gustavo, acostumado a um estagiário submisso, agora via diante de si alguém mais seguro e determinado. E, embora não demonstrasse abertamente, a nova postura de Pedro o incomodava. Para ele, manter os subordinados sob pressão era uma forma de controlar o ambiente e assegurar sua posição de autoridade. O que Gustavo não esperava era que cada desafio imposto ao jovem estagiário começasse a surtir o efeito oposto, e Pedro crescia com cada obstáculo. Um exemplo disso foi a última tarefa insana que Gustavo lhe entregou, um relatório detalhado sobre um cliente de alta complexidade, que deveria ser finalizado em apenas uma tarde. Pedro aceitou o desafio e, ao invés de se afundar em desespero, pediu ajuda aos colegas mais experientes, incluindo Júlia. Com colaboração e foco, ele entregou o relatório no prazo e sem falhas. Gustavo, visivelmente irritado, não teve outra escolha senão aprovar o trabalho. "Parece que finalmente fez algo direito", murmurou ele, incapaz de elogiar sinceramente. Mas Pedro, desta vez, não esperava reconhecimento, seu maior prêmio era provar a si mesmo do que era capaz. No entanto, o sucesso de Pedro começava a despertar outras reações. Alguns colegas, inspirados por sua resiliência, começaram a se aproximar dele. Outros, porém, viam nele uma ameaça e preferiam manter distância para não atrair a ira de Gustavo. As coisas no escritório estavam longe de serem fáceis, mas Pedro sentia que estava aprendendo a navegar por aquele ambiente hostil. Ele agora sabia que não precisava ser perfeito, apenas firme o suficiente para não se deixar abater. A partir desse momento, Pedro percebeu que sua maior batalha não era contra Gustavo, mas contra suas próprias dúvidas e medos. Com cada conquista, Pedro se sentia mais confiante, mas a tensão entre ele e Gustavo também crescia. O chefe fazia questão de colocar novas barreiras em seu caminho.
como se quisesse provar que ainda tinha o controle. Pedro, por outro lado, começava a ver essas provocações como testes de resistência, e não mais como derrotas. Sua habilidade de se manter firme diante da pressão fazia com que alguns colegas se tornassem seus aliados, e Júlia, agora uma amiga íntima, continuava sendo sua maior incentivadora. Um dia, Gustavo foi ainda mais longe. Ele passou para Pedro a responsabilidade de liderar uma reunião com um cliente importante, sabendo que qualquer erro poderia prejudicar a imagem da empresa. Todos no escritório observaram com expectativa, alguns esperando o fracasso do estagiário, outros torcendo em silêncio por sua vitória. Durante a reunião, Pedro controlou a ansiedade e apresentou as informações com clareza e segurança. Ao final, o cliente saiu satisfeito, e Gustavo foi forçado a reconhecer, ainda que sem palavras, que Pedro havia superado mais uma de suas armadilhas. Depois da reunião, Pedro sentiu algo diferente, um alívio acompanhado de orgulho. Ele percebeu que não estava mais ali apenas para suportar ou sobreviver àquele emprego, mas para se desenvolver e criar seu próprio caminho. Gustavo, visivelmente irritado com o sucesso do estagiário, começava a mostrar sinais de desgaste. Já não era mais tão fácil intimidar Pedro. Agora, ele precisaria encontrar outra forma de lidar com alguém que não se dobrava às suas manipulações. Após o sucesso na reunião com o cliente, Pedro começou a atrair ainda mais atenção dentro da empresa. O brilho discreto de sua competência ganhava força, e, mesmo sem o reconhecimento explícito de Gustavo, era claro que o estagiário estava se destacando. Porém, com o crescimento vinham também novos desafios. Gustavo, cada vez mais frustrado, intensificava a sua perseguição. Ele parecia decidido a encontrar uma falha, qualquer deslize que pudesse usar para desacreditar Pedro. O clima no escritório tornava-se mais pesado a cada dia, como se todos estivessem aguardando o próximo confronto entre os dois. Mas Pedro, agora mais seguro de si, começava a enxergar Gustavo sob outra perspectiva. Ele notava que por trás da arrogância havia alguém solitário e inseguro, que usava sua posição como escudo para esconder suas fraquezas. Esse insight não apagava as injustiças que ele sofrerá, mas ajudava Pedro a não carregar a raiva e o ressentimento consigo. Ao invés de reagir com agressividade, ele passou a adotar uma postura estratégica, fazia o trabalho com excelência, evitando confrontos diretos e deixando que suas ações falassem mais alto do que qualquer palavra. Enquanto isso, Júlia continuava ao seu lado, servindo como sua confidente e parceira nas horas mais difíceis. As conversas com ela não apenas aliviavam o peso das humilhações, mas também faziam Pedro refletir sobre o futuro. Você precisa pensar no que realmente quer, Pedro. Se vale a pena continuar aqui, ou se chegou a hora de buscar algo maior, dizia ela. Essas palavras começaram a plantar uma semente de mudança em Pedro. Talvez a verdadeira vitória não fosse provar nada para Gustavo, mas sim decidir qual seria o próximo passo de sua jornada. Os dias passaram, e Pedro começou a sentir uma leveza estranha. Ele fazia seu trabalho com ainda mais dedicação, mas já não se importava com a opinião de Gustavo. Era como se a necessidade de provar algo para o chefe arrogante tivesse se dissipado. Cada vez mais, ele enxergava o estágio como uma fase de aprendizado e não como o destino final. Enquanto Pedro encontrava força em sua resiliência, Gustavo parecia mais instável a cada dia, visivelmente incomodado por não conseguir mais desestabilizar o jovem estagiário. Em um momento crucial, a empresa recebeu uma proposta de um novo projeto que poderia elevar seu prestígio no mercado. Gustavo, determinado a mostrar serviço, convocou uma reunião de emergência e, para a surpresa de todos, pediu a Pedro que apresentasse as ideias iniciais. Foi uma decisão arriscada, feita com a esperança de que o estagiário falhasse diante da alta diretoria. Mas Pedro, agora mais preparado e confiante, aceitou o desafio sem hesitar. Durante a reunião, ele apresentou soluções inovadoras e foi elogiado pela clareza e criatividade, deixando Gustavo desconcertado e sem palavras. Nos corredores da empresa, o desempenho de Pedro virou assunto.
Colegas que antes o ignoravam passaram a elogiá-lo discretamente, e até mesmo os diretores notaram sua evolução. A sensação de conquista, no entanto, não foi suficiente para Pedro. Júlia tinha razão, era hora de pensar no que ele realmente queria. Continuar ali, enfrentando diariamente as armadilhas de Gustavo, ou buscar um novo caminho, onde pudesse crescer sem carregar o peso de um ambiente tóxico. Com a admiração crescente de alguns colegas e a atenção da diretoria, Pedro percebeu que estava em um ponto decisivo de sua trajetória. As vitórias no trabalho tinham um gosto agridoce. Por mais que ele mostrasse competência, Gustavo permanecia uma presença tóxica e incansável, como se a única motivação do chefe fosse sabotar cada conquista sua. Pedro sabia que continuar ali seria um exercício constante de paciência e resiliência, mas, no fundo, ele se perguntava se aquele ambiente fazia sentido para o futuro que sonhava. Em uma conversa com Júlia, os dilemas se tornaram ainda mais claros. Você já provou que é capaz, Pedro. Mas o que você quer conquistar daqui para frente? Se ficar aqui, será pelo que você deseja ou pelo medo de desapontar os outros? Aquelas palavras o atingiram em cheio. Ele percebeu que, embora tivesse conquistado seu espaço, ainda estava preso a um ciclo de validação externa. A verdadeira vitória seria tomar uma decisão com base no que ele queria, sem se importar com as expectativas ou opiniões alheias. Pedro começou a considerar novos horizontes, enquanto ainda fazia seu trabalho com excelência. Ele sabia que, mesmo se decidisse partir, queria sair pela porta da frente, deixando sua marca. No fundo, havia um desejo crescente de encontrar um ambiente onde pudesse florescer plenamente, sem precisar provar seu valor a cada passo. A dúvida que permanecia era se ele estava pronto para dar esse salto e se Gustavo ainda tentaria alguma manobra para prendê-lo ali. Os dias no escritório seguiam com a mesma intensidade, mas algo estava diferente em Pedro. Ele já não se sentia pressionado pela presença de Gustavo, nem buscava reconhecimento em um ambiente onde a validação parecia inalcançável. No entanto, Gustavo percebia essa mudança e isso o incomodava profundamente. A arrogância do chefe tornava-se cada vez mais evidente em pequenos comentários maldosos e tentativas sutis de desestabilizar Pedro. Só que agora, em vez de sentir raiva ou frustração, Pedro sentia compaixão, algo surpreendente até para ele. Enquanto fazia planos para o futuro, Pedro se deparou com uma oportunidade inesperada, uma vaga em outra empresa, conhecida por seu ambiente colaborativo e pela valorização dos funcionários. Júlia foi a primeira a saber da novidade, e sua reação foi imediata: essa é sua chance, Pedro. Não tem por que ficar onde você não é valorizado. As palavras dela ressoavam com uma verdade que ele não podia mais ignorar. Ainda assim, havia uma parte de Pedro que se sentia relutante em partir sem enfrentar Gustavo pela última vez. Ele sabia que deixar o estágio seria mais do que uma despedida, seria um ato de libertação. Na manhã seguinte, com a carta de desligamento nas mãos, Pedro sentiu uma paz inesperada. Gustavo, ao receber a notícia, tentou disfarçar o choque, mas não pôde esconder sua insatisfação. Acha que vai ser fácil lá fora? Provocou, com um sorriso sarcástico. Pedro apenas sorriu de volta, sem se deixar abalar. Não sei, mas estou pronto para descobrir. Com isso, ele deixou a sala do chefe pela última vez, sabendo que, onde quer que fosse, sua jornada estava apenas começando. O sentimento de liberdade ao deixar a empresa foi mais profundo do que Pedro imaginava. Ao atravessar as portas de vidro pela última vez, ele sentiu como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. O caminho até ali havia sido árduo, mas cada desafio o transformou em alguém mais forte e consciente de seu próprio valor. As ruas movimentadas de São Paulo pareciam mais leves naquele dia. Ele sabia que, embora estivesse deixando um capítulo importante para trás, seu futuro estava finalmente aberto, cheio de possibilidades. Júlia o encontrou para um café logo após o expediente, entre sorrisos, celebrou sua decisão. Estou orgulhosa de você, Pedro. Não é fácil deixar algo para trás, mas você fez a escolha certa.
A amizade entre os dois se solidificava ainda mais, e Pedro sabia que teria uma parceira valiosa ao seu lado, onde quer que seus próximos passos o levassem. Os desafios que enfrentaram juntos na empresa haviam criado um vínculo inquebrável, e ele sentia gratidão por tê-la ao seu lado em todos os momentos difíceis. Enquanto aguardava a resposta da nova vaga, Pedro aproveitava o tempo para se reconectar com suas próprias aspirações. Pela primeira vez em muito tempo, ele podia sonhar sem limitações, sem a sombra da arrogância de Gustavo pairando sobre ele. A incerteza do futuro não o assustava mais, pelo contrário, ela o inspirava. Cada nova manhã era uma chance de construir algo que fosse realmente seu, e, independentemente do que acontecesse, ele sabia que estava pronto para abraçar o desconhecido. Pedro começou a experimentar a vida com novos olhos, aproveitando cada dia sem o peso das humilhações que antes enfrentava. A espera pela resposta da nova vaga era acompanhada por um misto de ansiedade e esperança, mas, dessa vez, ele não deixava que o medo da incerteza o controlasse. Com mais tempo livre, Pedro se dedicou a desenvolver habilidades que antes não conseguia explorar. Fez cursos online, leu livros sobre liderança e autoconhecimento, e começou a sonhar ainda mais alto. Ele percebeu que ser estagiário havia sido apenas o começo de algo muito maior. Durante esse período, Júlia permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio e motivação. A vida é assim, Pedro. A gente não pode ter medo de começar de novo, nem de enfrentar mudanças. Você fez o mais difícil e escolheu a si mesmo. As palavras dela reforçavam a confiança que Pedro estava construindo. Em cada conversa, ele sentia que estava mais preparado para enfrentar o que viesse. O vínculo entre eles se tornava mais profundo, e Pedro sabia que, mesmo que o caminho fosse incerto, ele jamais estaria sozinho nessa jornada. Então, um e-mail finalmente chegou e Pedro havia sido aceito na nova empresa. O coração dele disparou, mas, desta vez, não por ansiedade, era por euforia. Ele sentiu que, depois de tanto esforço, estava pronto para recomeçar em um ambiente que valorizasse seu trabalho e sua essência. A experiência amarga que viveu com Gustavo não o definiu, mas o fortaleceu. Com a certeza de que agora estava no caminho certo, Pedro respirou fundo e sorriu, preparado para escrever o próximo capítulo de sua vida. No primeiro dia na nova empresa, Pedro entrou com a mesma humildade de sempre, mas desta vez carregando também a confiança que havia conquistado. O ambiente era completamente diferente. As pessoas o cumprimentavam com simpatia, e seu novo chefe parecia genuinamente interessado em ouvi-lo. Pela primeira vez, Pedro sentiu que fazia parte de um time onde a colaboração era valorizada e onde o crescimento individual era incentivado. A sensação de alívio e pertencimento era uma recompensa silenciosa por tudo o que havia suportado na empresa anterior. Enquanto se adaptava à nova rotina, Pedro percebeu o quanto havia crescido emocionalmente. A lembrança de Gustavo e das humilhações não o perturbava mais, pelo contrário, ele as via como experiências que moldaram sua resiliência. Júlia, sempre presente em sua vida, celebrava essa nova fase ao seu lado, e suas conversas se tornaram ainda mais profundas. Pedro se pegava pensando sobre o futuro com entusiasmo, sentindo que cada passo dado até ali havia sido essencial para que ele se tornasse a pessoa que era hoje. Com o passar dos meses, Pedro prosperou na nova empresa. Ele se destacava não apenas pela competência técnica, mas também pela forma como liderava projetos e inspirava colegas com sua calma e empatia. A jornada que começou com humilhações havia se transformado em uma história de superação e autodescoberta. Agora, ele sabia que o verdadeiro sucesso não era apenas ser reconhecido por seu trabalho, mas encontrar propósito naquilo que fazia todos os dias. Seu caminho estava claro, e ele estava pronto para seguir em frente, sempre com o coração aberto para novas aventuras. Nos meses que se seguiram, Pedro consolidou sua posição na nova empresa. O ambiente colaborativo fazia com que ele se sentisse valorizado como nunca antes. No entanto, apesar do crescimento profissional, ele começou a perceber que ainda carregava alguns resquícios emocionais da antiga empresa. Às vezes, pequenas críticas o faziam se lembrar das humilhações sofridas por Gustavo,
como sombras do passado tentando reaparecer. Pedro entendeu que havia chegado a hora de enfrentar esses fantasmas internos para seguir em frente completamente. Ele se abriu para Júlia em uma conversa mais profunda, e ela sugeriu algo inesperado: talvez seja o momento de você confrontar Gustavo, mas não por vingança. Só para que você se liberte. A ideia ficou ecoando na mente de Pedro por dias. Embora estivesse em uma fase muito melhor, ele sabia que o peso emocional das antigas humilhações ainda o afetava. Mais do que provar algo para Gustavo, ele precisava se provar que não estava mais preso a esse passado. O confronto não seria uma batalha, mas um fechamento de ciclo. Determinando-se a seguir esse conselho, Pedro enviou uma mensagem pedindo um encontro casual com Gustavo. Ele não sabia como o antigo chefe reagiria, mas algo dentro dele dizia que essa conversa seria importante. Era hora de enfrentar o passado sem medo, com a clareza e força que havia adquirido ao longo de sua jornada. Pedro não sabia ao certo o que esperar do reencontro com Gustavo, mas seguiu em frente. Marcaram um encontro em um café próximo ao antigo escritório. Quando Gustavo chegou, o mesmo ar de superioridade ainda o acompanhava, mas Pedro notou algo diferente. Ele parecia mais cansado, como alguém que carregava fardos invisíveis. Sentaram-se e, por um momento, o silêncio entre eles foi carregado de tensão. Pedro respirou fundo e começou. Eu quis encontrar você para dizer que não guardo mágoas, disse Pedro, com um tom calmo. Gustavo arqueou as sobrancelhas, surpreso com o rumo da conversa. O que passei naquela empresa me marcou, mas me ajudou a crescer. E eu percebi que o verdadeiro desafio era comigo mesmo, não com você. Gustavo não soube como reagir de imediato. O tom conciliador de Pedro parecia desarmá-lo, talvez pela primeira vez em muito tempo. O homem arrogante não esperava que aquele estagiário, antes tão submisso, se mostrasse tão seguro e tranquilo. Bom, acho que fiz parte do aprendizado, de um jeito ou de outro, Gustavo respondeu, tentando manter sua postura habitual, mas sem convicção. Pedro apenas sorriu, sentindo uma leveza que não imaginava ser possível. Ele não estava ali para mudar Gustavo, mas para libertar a si mesmo. E, ao sair do café, percebeu que o passado havia finalmente ficado para trás. Cada passo dali em diante seria voltado para o futuro que ele estava construindo, livre das amarras emocionais que antes o prendiam. Com o reencontro concluído, Pedro sentiu que havia fechado uma das etapas mais difíceis de sua vida. A partir daquele dia, sua mente ficou mais leve, e ele começou a se concentrar plenamente nas oportunidades que a nova empresa lhe oferecia. Ele não só assumiu mais projetos importantes como também começou a inspirar outros colegas com seu exemplo de superação. Sua habilidade de liderar com empatia e equilíbrio chamou a atenção da diretoria, e, em pouco tempo, foi convidado a participar de reuniões estratégicas, algo que parecia distante meses atrás. A mudança não se limitava à vida profissional. Em sua jornada de autodescoberta, Pedro decidiu adotar novos hábitos para manter sua mente e corpo saudáveis. Iniciou aulas de yoga e começou a meditar, percebendo como isso o ajudava a manter a calma diante de situações estressantes. Sua conexão com Júlia também se aprofundava. As conversas casuais ganharam uma nova camada de cumplicidade, e ele passou a se perguntar se a amizade deles estava evoluindo para algo além. Enquanto as semanas passavam, Pedro começou a sentir que estava, finalmente, no controle da própria vida. Ele já não reagia mais a críticas com insegurança, mas com serenidade. Cada desafio era encarado como uma oportunidade de crescimento. O passado havia perdido o poder de feri-lo, e o futuro era uma página em branco esperando para ser escrita. Agora, mais do que nunca, Pedro estava pronto para dar passos ainda maiores e explorar novos caminhos, tanto na carreira quanto em sua vida pessoal. Você disse. Ok. O ChatGPT disse. ChatGPT. Capítulo 17. O progresso de Pedro na nova empresa o levou a desafios cada vez mais complexos.
Agora, ele não apenas participava das reuniões estratégicas, mas também liderava equipes em projetos importantes. Sua abordagem calma e empática se tornará uma referência para os colegas, e muitos o procuravam em busca de conselhos e orientação. Pedro, antes o estagiário humilde que sofrerá humilhações, agora era admirado por sua liderança natural e capacidade de enfrentar situações difíceis com serenidade. Enquanto a carreira florescia, sua relação com Júlia evoluía de forma inesperada. Certa noite, durante um jantar improvisado na casa dela, os sentimentos que vinham se construindo ao longo do tempo finalmente emergiram. Acho que estamos há muito tempo tentando não ver o óbvio, disse Júlia com um sorriso tímido. Pedro concordou, e o que começou como uma amizade forte se transformou em algo mais profundo. O relacionamento entre eles trouxe um novo equilíbrio para Pedro, que agora sentia que sua vida pessoal e profissional estavam em harmonia. Com essa nova fase, ele percebeu que seu crescimento não se tratava apenas de superar um chefe arrogante ou ser reconhecido profissionalmente. Era sobre encontrar a própria voz, aprender a confiar em si mesmo e cultivar relações genuínas. Pedro entendeu que o sucesso verdadeiro não se media apenas por conquistas externas, mas pelo bem-estar e pelas conexões que construía. Cada passo que havia dado o preparara para esse momento de plenitude, e ele estava pronto para continuar caminhando em direção ao futuro com confiança e coração aberto. Com a vida pessoal e profissional em harmonia, Pedro se viu diante de uma nova oportunidade, uma promoção para coordenador de projetos. A proposta era empolgante, mas também vinha com responsabilidades desafiadoras. Pela primeira vez, ele teria que liderar diretamente equipes inteiras e tomar decisões que impactariam o futuro da empresa. A dúvida o rondava se estaria ele pronto para essa responsabilidade? Júlia foi a primeira a perceber sua apreensão. Você já passou por tanta coisa. Esse desafio é só mais uma chance de mostrar para você mesmo do que é capaz, disse ela com confiança. Pedro aceitou a promoção e, logo nos primeiros dias, percebeu que o desafio era maior do que esperava. Liderar pessoas exigia muito mais do que ele imaginava, especialmente em momentos de pressão. No entanto, a cada erro e acerto, ele aprendia mais sobre si mesmo e sobre o que significava ser um verdadeiro líder. Ele descobriu que não precisava ser perfeito, apenas consistente e disposto a aprender com cada experiência. Seu estilo de liderança, baseado na empatia e no diálogo, logo se destacava em um mercado onde muitos ainda lideravam pelo medo. As semanas passaram, e Pedro percebeu que havia encontrado seu propósito. Mais do que alcançar metas profissionais, ele queria inspirar e transformar pessoas, exatamente como Júlia e alguns poucos colegas haviam feito por ele quando mais precisou. A vida ainda traria obstáculos, ele sabia disso. Mas agora, Pedro estava preparado, com confiança, resiliência e coração aberto para qualquer caminho que viesse. Seu maior aprendizado havia sido perceber que a verdadeira vitória não estava no destino, mas na jornada que ele havia trilhado. A rotina como coordenador de projetos trouxe novos aprendizados para Pedro. A cada desafio, ele se tornava mais consciente das nuances da liderança. Alguns dias eram marcados por conquistas significativas, enquanto outros exigiam resiliência para lidar com imprevistos e decisões difíceis. Mas, acima de tudo, Pedro mantinha sua essência. Ele sabia que liderar não significava ter todas as respostas, mas sim ouvir, compreender e caminhar ao lado de sua equipe, inspirando confiança em cada passo. Fora do trabalho, o relacionamento com Júlia florescia. Eles descobriam juntos o prazer das pequenas coisas, uma caminhada no parque, um filme em casa, ou uma conversa despretensiosa durante o jantar. Júlia se tornará mais do que uma parceira, ela era seu porto seguro, alguém com quem ele podia compartilhar suas vitórias e frustrações. O vínculo entre os dois se fortalecia a cada dia, e Pedro se sentia mais completo, como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem. Porém, nem tudo era fácil. Pedro se viu enfrentando um dilema inesperado quando uma grande empresa de consultoria ofereceu uma vaga ainda mais prestigiada, com um salário tentador.
A proposta, no entanto, implicava deixar a empresa onde havia construído uma nova fase de sua vida. As dúvidas o consumiram. Seria essa a chance de expandir seus horizontes, ou permanecer onde estava era a escolha mais sábia? O caminho à frente parecia nebuloso, mas ele sabia que a decisão seria guiada por mais do que ambição, seria baseada no que ele verdadeiramente queria para seu futuro. Pedro passou noites em claro refletindo sobre a proposta tentadora que havia recebido. A nova vaga oferecia prestígio e segurança financeira, mas exigia que ele deixasse para trás tudo o que havia construído, não apenas a carreira que começava a florescer, mas também as conexões autênticas que havia formado. Cada conversa com Júlia trazia novas perspectivas. Você precisa pensar no que vai trazer paz, Pedro. Nem sempre o caminho mais brilhante é o certo para a gente, ela disse, apertando sua mão com carinho. Com o coração dividido, Pedro finalmente tomou sua decisão. Recusaria a oferta. O que havia conquistado não se media em dinheiro ou status, mas na satisfação de fazer parte de algo maior, em um ambiente que lhe permitia crescer sem se perder de si mesmo. Quando comunicou sua escolha à nova empresa, sentiu um misto de alívio e certeza. Pela primeira vez, ele não estava escolhendo pelo medo de perder oportunidades, mas pelo desejo de honrar a jornada que havia trilhado até ali. Sua decisão foi recebida com surpresa por alguns colegas e admiração por outros. Mais importante, Pedro se sentia em paz. Ele havia aprendido que o verdadeiro sucesso não estava nas escolhas mais óbvias, mas na capacidade de escutar o próprio coração. E agora, mais do que nunca, ele sabia que estava exatamente onde precisava estar. A jornada dele não terminava ali, se ela estava apenas começando, e cada passo à frente seria dado com coragem e propósito. Pedro passou noites em claro refletindo sobre a proposta tentadora que havia recebido. A nova vaga oferecia prestígio e segurança financeira, mas exigia que ele deixasse para trás tudo o que havia construído, não apenas a carreira que começava a florescer, mas também as conexões autênticas que havia formado. Cada conversa com Júlia trazia novas perspectivas. Você precisa pensar no que vai trazer paz, Pedro. Nem sempre o caminho mais brilhante é o certo para a gente, ela disse, apertando sua mão com carinho. Com o coração dividido, Pedro finalmente tomou sua decisão. Recusaria a oferta. O que havia conquistado não se media em dinheiro ou status, mas na satisfação de fazer parte de algo maior, em um ambiente que lhe permitia crescer sem se perder de si mesmo. Quando comunicou sua escolha à nova empresa, sentiu um misto de alívio e certeza. Pela primeira vez, ele não estava escolhendo pelo medo de perder oportunidades, mas pelo desejo de honrar a jornada que havia trilhado até ali. Sua decisão foi recebida com surpresa por alguns colegas e admiração por outros. Mais importante, Pedro se sentia em paz. Ele havia aprendido que o verdadeiro sucesso não estava nas escolhas mais óbvias, mas na capacidade de escutar o próprio coração. E agora, mais do que nunca, ele sabia que estava exatamente onde precisava estar. A jornada dele não terminava ali, se ela estava apenas começando, e cada passo à frente seria dado com coragem e propósito. Com o tempo, Pedro se tornou uma referência dentro da empresa, e sua capacidade de liderar com empatia chamou a atenção no mercado. Ele era convidado para palestras e eventos, compartilhando sua trajetória e inspirando outros jovens profissionais. Suas histórias, recheadas de superação e aprendizado, mostravam que sucesso não se trata apenas de resultados, mas de como enfrentamos os obstáculos ao longo do caminho. Pedro, que um dia fora estagiário humilhado, agora se tornava uma voz influente para muitos. Em uma dessas palestras, Pedro teve um momento de reflexão. Ao contar sobre sua história para uma plateia atenta, ele percebeu a profundidade de tudo o que havia vivido. Não se tratava apenas de uma conquista profissional, mas de uma jornada de autoconhecimento. Cada desafio, cada dor e cada vitória moldaram a pessoa que ele era naquele momento. Ao final de sua fala, os aplausos calorosos não eram apenas uma validação de seu sucesso, mas uma celebração da sua resiliência e coragem. Depois da palestra, Júlia o aguardava na plateia, com um sorriso orgulhoso.
Eles haviam caminhado juntos por tantos momentos difíceis, e agora, no auge da trajetória de Pedro, estavam prontos para planejar o futuro juntos. Temos muito o que construir ainda, ela sussurrou, segurando a mão dele. E Pedro sabia que, seja qual fosse o próximo passo, ele estaria pronto para encarar cada desafio ao lado dela, sem medo do que viesse. Afinal, sua maior conquista havia sido aprender a confiar em si mesmo e naqueles que amava. O tempo passou, e Pedro e Júlia decidiram dar um passo importante em suas vidas e começaram a planejar morar juntos. A cumplicidade entre eles havia se fortalecido a cada desafio superado, e agora, estavam prontos para construir um futuro lado a lado. A nova fase trouxe não apenas a alegria da convivência, mas também novos desafios e aprender a equilibrar a rotina pessoal e profissional e lidar com pequenas divergências que surgiam no dia a dia. Mas, assim como nos momentos difíceis da empresa, eles sabiam que a chave era o respeito e o diálogo. Na empresa, Pedro continuava a brilhar, consolidando seu nome como uma referência na área. No entanto, ele se questionava sobre o próximo passo em sua carreira. Embora estivesse feliz, um desejo de empreender começou a surgir dentro dele. A ideia de criar algo próprio, onde pudesse implementar seus valores e princípios, o intrigava. Júlia o incentivou: se isso faz sentido para você, Pedro, eu estarei ao seu lado, não importa o caminho que escolher. Essa confiança era tudo o que ele precisava para considerar a possibilidade com seriedade. Decidido a explorar essa nova possibilidade, Pedro começou a traçar um plano para abrir sua própria consultoria. Ele sabia que a transição não seria fácil e que, mais uma vez, estaria deixando uma zona de conforto. Mas, desta vez, ele não sentia medo, sentia excitação. Cada passo que deu até ali o preparara para esse momento, e ele estava pronto para recomeçar do zero, sabendo que, independentemente dos obstáculos, ele possuía as ferramentas e a sabedoria necessárias para vencer. Com a decisão de abrir sua própria consultoria, Pedro entrou em uma nova fase de sua vida. Ele dividiu seu tempo entre o trabalho atual e a elaboração do projeto que tanto sonhava. As noites tornaram-se mais curtas e os dias mais intensos, mas a motivação o mantinha firme. Júlia, como sempre, estava ao seu lado, ajudando nas pesquisas e participando das decisões mais importantes. O sonho começava a tomar forma, e Pedro sentia que, dessa vez, tudo estava alinhado com seus valores e propósito. Os desafios surgiram rapidamente. Encontrar investidores, organizar a burocracia e montar uma equipe não foi tarefa fácil, mas Pedro enfrentou cada obstáculo com calma e resiliência. Ele sabia que havia deixado para trás a insegurança do passado e, com cada passo dado, se sentia mais próximo de realizar seu objetivo. As noites de incerteza eram compensadas pela sensação de estar criando algo seu, onde ele poderia liderar do jeito que sempre acreditou e com empatia e colaboração. Finalmente, o grande dia chegou, a inauguração de sua consultoria. Rodeado por colegas, amigos e novos parceiros, Pedro observou o espaço com orgulho. Não havia sido apenas uma vitória profissional, mas uma jornada de crescimento pessoal. Quando Júlia o abraçou e disse: "Você conseguiu, Pedro. Isso é só o começo", ele soube que havia feito a escolha certa. O caminho à frente ainda era longo, mas, com a certeza de que estava no controle de sua vida, ele estava preparado para enfrentar cada desafio que viesse. Com a consultoria oficialmente inaugurada, Pedro mergulhou de cabeça em sua nova rotina. Embora estivesse acostumado a desafios, gerir um negócio próprio trouxe um tipo diferente de pressão. Ele agora precisava lidar com clientes exigentes, prazos apertados e decisões financeiras delicadas. Havia dias em que o cansaço era imenso, mas a satisfação de construir algo do zero mantinha Pedro firme. Cada pequena vitória era celebrada como um marco, e cada dificuldade enfrentada com a certeza de que fazia parte do processo. Júlia continuava ao seu lado, não apenas como parceira emocional, mas como uma aliada estratégica. Ela ajudava a organizar as finanças e a buscar novas oportunidades de negócios. Juntos, encontraram equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, sempre lembrando de reservar momentos para si mesmos.
Não importa o quão ocupado o dia seja, Pedro dizia, sempre faremos questão de cuidar um do outro. Era esse pacto que os mantinha conectados, mesmo nos momentos mais corridos. Com o passar dos meses, a consultoria começou a ganhar reconhecimento. Pedro conquistou clientes importantes e montou uma equipe sólida, formada por pessoas que compartilhavam sua visão. O sonho se tornava realidade, e, mais do que nunca, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. A sensação de pertencimento e realização que tanto buscou ao longo dos anos agora fazia parte de sua vida. E, embora soubesse que desafios continuariam surgindo, Pedro estava preparado para cada um deles, com a confiança de quem trilhou um caminho cheio de altos e baixos e saiu mais forte. Com a consultoria consolidada e prosperando, Pedro alcançou um nível de realização que nunca imaginou ser possível. O negócio não apenas crescia financeiramente, mas também se tornava um modelo de liderança colaborativa no mercado. Pedro cultivava uma cultura empresarial onde todos se sentiam valorizados e inspirados. O ambiente que ele construiu era tudo o que um dia desejara encontrar: justo, acolhedor e motivador. O jovem que outrora fora humilhado agora liderava com generosidade e propósito, provando que o poder da empatia pode transformar vidas. Entretanto, a vida nunca é estática, e novos desafios começaram a surgir. A demanda crescente exigia que Pedro tomasse decisões difíceis, incluindo expandir a empresa para outras cidades. Essa oportunidade representava uma nova fase de crescimento, mas também colocava à prova seu equilíbrio pessoal e profissional. Júlia, sempre ao seu lado, oferecia todo o apoio necessário. "Estamos prontos para essa nova aventura", ela dizia, sorrindo. E Pedro sabia que, com ela ao seu lado, nenhum obstáculo seria grande demais. Enquanto refletia sobre essa nova etapa, Pedro percebeu o quanto sua trajetória havia mudado não apenas sua vida, mas a de muitos ao seu redor. Cada pessoa que ele impactou, cada estagiário que ele mentorou, e cada projeto liderado eram reflexos de seu crescimento pessoal. Ele entendeu que o sucesso verdadeiro não é apenas sobre onde você chega, mas sobre quem você se torna ao longo do caminho. Agora, com confiança no coração e disposição para o próximo desafio, Pedro se preparava para escrever mais um capítulo da sua história, sempre guiado pelo desejo de continuar crescendo e fazendo a diferença. Pedro olhou para tudo o que havia construído e sentiu uma onda de gratidão profunda. Cada obstáculo vencido, cada lição aprendida e cada pessoa que cruzou seu caminho formavam um mosaico da vida que ele agora abraçava com orgulho. A trajetória não foi fácil, mas ele entendeu que as dificuldades são mestres disfarçados, moldando aqueles que escolhem aprender com elas. Agora, ao lado de Júlia e com uma empresa que refletia seus valores, Pedro sabia que a jornada nunca termina, se ela apenas se transforma. Ele sorriu ao imaginar os desafios que viriam. Afinal, a verdadeira conquista não está apenas na chegada, mas na disposição de caminhar sempre, mesmo quando o caminho é incerto. E Pedro havia aprendido a confiar nesse processo, sabendo que a vida é feita de ciclos, abrir novas portas, superar dificuldades, e celebrar cada passo dado com o coração leve. Com os pés firmes no presente e o olhar no futuro, Pedro estava pronto para a próxima aventura. É por saber que você está amando os vídeos que a gente fica cada vez mais motivado a trazer novas histórias. Curta, comente e ative o sininho para não perder nenhuma nova narrativa emocionante. A história de Pedro é apenas uma entre tantas que ainda temos para contar. Continue nos acompanhando aqui no Ecos de Aventura, onde cada fim é apenas um novo começo.